Olá, e vamos para mais uma aula do nosso curso de Filosofia para o Enem, e hoje trataremos sobre helenismo. Helenismo, ele é mais um daqueles movimentos gerais da filosofia grega, assim como foram os pré-socráticos, lembram deles? Pois então, o helenismo foi mais ou menos a mesma coisa, só que foi pós-aristotélico em vez de ser pré-socrático. Mas não obrigatoriamente, porque, por exemplo, o movimento cínico, os cinistas, eles foram contemporâneos a Platão. Por exemplo, o primeiro cínico que se tem notícia, ele era discípulo de Sócrates junto com Platão, inclusive. Enfim, vamos lá. O helenismo, enquanto movimento filosófico, ele segue a expansão da Magna Grécia. A Magna Grécia é o nome genérico que a gente dá para o Império Grego, para todas as conquistas que o Império teve e tal. Principalmente o além-mar, fora da ilha grega, né? Então, o helenismo, enquanto movimento filosófico, ele tem por marco histórico a morte de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, como eu já comentei aqui, ele foi discípulo de Aristóteles. Então, o principal aluno que Aristóteles teve, assim, o mais relevante, foi Alexandre o Grande. E Alexandre, ele não era só um guerreiro, ele não era só um conquistador. Ele era também um brilhante estrategista, ele era um bom filósofo, ele era uma pessoa, aos moldes gregos, uma pessoa virtuosa, uma pessoa com areté. Que era basicamente toda a pira deles de sempre, né, manter essa coisa de uma vida justa, de uma vida correta, de sempre, enfim, levar as coisas até as últimas consequências do que eles acreditavam ser o socialmente adequado. O helenismo, então, ele agrupa 4 escolas de pensamento. Temos o ceticismo, o cinismo, o estoicismo e o epicurismo. Então, cada uma dessas escolas bebem, às vezes, uma das outras, elas puxam muitos conceitos de outros filósofos que não podem ser considerados dessa determinada escola ou da outra. Mas há um intercâmbio de pensamentos muito grande ali durante esse período do helenismo. Por isso que a gente até fala dessa questão que eles acabam sendo muito mais integrados entre eles do que os seus predecessores. E isso é muito bom, porque isso ajudou muito na expansão da filosofia grega como um todo no mundo. Por isso que muita coisa da filosofia grega acabou chegando até os árabes, até os muçulmanos. Por isso que nós tivemos filósofos como Averroes e Avicena, que eram ali do Oriente Médio, que acabaram aprendendo muito sobre filosofia aristotélica, adequaram aquilo ao contexto social, político, religioso deles. Então, o helenismo teve essa característica de expansão de conhecimento. Assim como o Império Grego se expandiu, o conhecimento também se expandiu durante a época helenista da filosofia. Vamos falar do ceticismo primeiro aqui. O ceticismo, ele nasce com Pirro de Elis. E Pirro, ele tinha uma visão muito platônica acerca das coisas. Lembra quando eu falei lá na aula de Platão sobre aquela questão do mundo das formas, do idealismo, dos sentidos nos traírem para aprendermos? Então, o ceticismo, ele é muito focado nisso. Ele diz que a verdade não pode ser atingida através dos sentidos, ou seja, qualquer coisa que dependa da nossa experiência física, da nossa experiência visual, da nossa experiência auditiva, não pode ser tida como verdadeira, porque os nossos sentidos nos enganam. E toda a raiz do ceticismo é esse questionamento que nós damos para as coisas. Ou seja, você pode pensar em estudar determinado objeto, mas a partir do momento que você está confiando nos seus sentidos,
perdeu completamente a capacidade de ter um verdadeiro conhecimento a respeito daquilo. Então você pode ver que é bem igual aquilo que o Platão falava a respeito da aquisição de conhecimento também, né? Lembra que o Platão falava justamente essas coisas. E eles eram chamados céticos, por causa da palavra grega skeptikoi, como vocês podem ver aqui, skeptikoi, porque isso em grego quer dizer nada ensina. Ou seja, não existia uma doutrina cética, era muito mais uma postura filosófico-educacional do que uma postura de ensino, do que uma doutrina. Ou seja, o objetivo dos céticos como um todo não era ensinar, e sim questionar o que os outros aprendiam e como eles aprenderam aquilo. Então vejamos. Isso resume bastante o ceticismo, porque eles não tinham, assim, não existia um corpo doutrinário a respeito. E o interessante do ceticismo é que eles levaram a coisa a tal ponto que eles acabaram se tornando uma base muito grande de muitos pensadores que vieram depois deles. Como, por exemplo, os próprios iluministas. O próprio René Descartes, ele era um que você não poderia se basear na experiência sensorial, você tinha que se basear em dados e fatos concretos a respeito das coisas para você ter um aprendizado, né? E por isso que acabou surgindo o próprio método científico, a experimentação, tudo com base na filosofia cética. Então, a partir do momento que você tem essas ideias aí de que você precisa estudar a coisa por um viés científico, lembre-se que foram os céticos que primeiro tiveram essa ideia de que apenas confiar nos sentidos não dá certo e que você deve sempre questionar tudo aquilo que você aprende. Vamos adiante, vamos falar então dos cínicos. Os cínicos, hoje em dia acabou virando sinônimo de uma coisa ruim, né? Ai, fulano é cínico, Beltrano é cínico, né? Pois é. Mas aí o que acontece? Os cínicos, eles foram talvez os maiores filósofos da época helênica. Eles foram os primeiros também. A escola cínica é a escola mais antiga dessas. A mais recente seria o epicurismo, daí nós temos o cinismo, o estoicismo e o ceticismo, e então o epicurismo. Mas enfim, o objetivo dos cínicos era viver na virtude. A virtude segundo a natureza, principalmente. Então, isso embasou gente como Jean-Jacques Rousseau. Rousseau falava muito do estado de natureza do indivíduo. Isso nós teremos uma aula sobre o pensamento protopolítico, os contratualistas, logo assim que a gente terminar a parte de filosofia medieval. A gente vai entrar já nessa parte de filosofia moderna, que engloba aí uns 5 séculos de coisa, então, né, vamos ter bastante coisa para estudar. Mas, enfim, o que é viver na virtude segundo a natureza? Você lembra que os gregos tinham muito essa coisa de virtude, de vida virtuosa, de você levar sempre muito a fundo todas essas coisas, né? Pois então, os cínicos levaram isso às últimas consequências. Então, eles se afastaram da vida social ali. Eles falaram, opa, não é isso que eu quero não quero viver no meio dessa balbúrdia toda, eu não quero essa história de política, disso e daquilo. Uma vida virtuosa é uma vida vivida segundo a natureza. Então, eles basicamente eram peregrinos, eles eram andarilhos, eles viviam de doações em algumas cidades, adquiriam discípulos e tinham essa vida nômade aí, se alimentando, dormindo na rua. Eles eram basicamente os hippies da Grécia, assim, sabe? Que tinham toda aquela pira filosófica de não, tem que se afastar da sociedade e tal. Mas eles eram incrivelmente admirados por conta disso. Porque para um ser social, como o povo grego é um ser social,
é muito difícil você estar afastado da sociedade. E até hoje, né, se você for parar para pensar, que por mais que nós não vivamos numa época de interdependência que nem os gregos viviam, a sociedade em si, ela acaba exigindo esse contato direto com ela, né? Pois então, os cínicos, eles partem sempre de dois princípios, a autarqueia e a apatheia. A autarqueia é a dependência apenas de si mesmo, ou seja, é você não depender de terceiros e apenas do seu próprio esforço para as coisas. Isso originou a palavra autarquia, que acabou se tornando uma coisa de governo. Enfim, e temos então a apatheia. A apatheia era uma postura filosófica dos cínicos. Uma postura filosófica porque ela exigia que você deve sempre se manter isento e neutro perante qualquer coisa que não lhe diga respeito na sociedade. Então, se o indivíduo vinha lá, está ocorrendo uma injustiça. Não, isso não é problema meu, eu não vou me envolver nisso. Esta era a postura dos cínicos, essa postura, essa necessidade de você parar e se isolar de problemas alheios é uma postura extremamente cínica. Pode parecer até que tem uma certa frieza nisso, uma certa indiferença. E tem. Indiferença era uma palavra-chave para os cínicos, assim. Eles tinham muita necessidade de se manter indiferentes aos problemas que envolviam a sociedade. Agora, cães. Por que eu escrevi cães aqui? Você está pensando, por que cães? Porque os cínicos eles eram tratados como cães na época da Grécia. Mas não de um jeito ruim, de um jeito bom. Eles eram chamados de cães principalmente por causa da escola de Quinos, onde um dos primeiros cínicos começou a ensinar, que era um liceu para os párias sociais, para filhos ilegítimos, para filhos de escravos, para estrangeiros que estavam presos lá. Então, ele ensinava no liceu de Quinos, que era e Quinos é a palavra grega para cachorro. Então, o cinismo é basicamente um movimento filosófico de gente que agia feito cachorro. Inclusive, diziam-se que eles não apenas dormiam e se alimentavam como cães, como também faziam amor na rua como os cães faziam. Enfim, quais são as características principais do movimento cínico? Indiferença. Viu o que eu falei ali antes? Eles eram extremamente indiferentes ao que acontecia ao redor deles. Eles se diziam que os problemas do indivíduo não diziam respeito a eles, porque eles estavam alheios àquilo, né? Então, essa questão da indiferença é importante, principalmente para caracterizar eles como outsiders sociais, assim. Então, eles eram basicamente sempre de fora. Eles nunca estavam no meio das coisas, mas sempre olhavam com uma análise de fora. Eles eram despudorados, da mesma forma que eu falei ali sobre os cães, eles eram despudorados como os cães. Então eles não se importavam de comer na rua, de dormir na rua, mas não um despudorado como a gente tem hoje de, meu Deus, abriu o casaco e tá lá balangando as muximbas, né? Eles eram despodorados, principalmente no sentido de que eles acabavam agindo sem aquele pudor social tão esperado de um cidadão grego. Então, por mais que eles fossem cidadãos gregos, que eles tivessem toda essa coisa, eles preferiam não agir assim. Eles agiam de acordo com a própria natureza e não de acordo com as regras e convenções sociais. Que isso acabou sendo o principal calcanhar de Aquiles deles, né? Foi a principal fraqueza deles, porque eles só não
tiveram uma relevância maior porque eles causavam esse estranhamento por causa dessa falta de pudor. Guardiões da virtude. Como o objetivo deles era sempre viver na virtude, então eles acabaram protegendo aqueles conceitos de virtude que os gregos têm. Eles acabaram pegando essas coisas e transformando isso na coisa que eles protegiam. De que forma? Se eles viam indivíduos cometendo violações à virtude, eles procuravam sempre corrigir essas pessoas. Então, tal pessoa está agindo de forma errada, segundo os preceitos da virtude grega. Eles iam lá, admoestavam a pessoa, tentavam corrigi-la e muitas vezes acabavam tendo a pessoa por discípulo para ensiná-la o caminho dos cínicos. A quarta questão, distinção entre pessoas. De que forma? Eles acreditavam que a aparência externa de uma pessoa é irrelevante. O que ela tem de dinheiro, como ela é, a cor da pele, como ela se veste. Tudo isso é irrelevante para o cínico. Porque o cínico dizia que o que importa mesmo é o valor da pessoa. E o valor da pessoa vem do quê? Vem da sua virtude. E se o valor da pessoa só pode ser medido pela sua virtude, então eles mantinham relações com pessoas que eles consideravam virtuosas. Por isso, essa apatia, essa indiferença. Porque sem essa apatia, sem essa indiferença, você não pode realmente analisar a virtude de um indivíduo. Você acaba se deixando levar por paixões, por emoções, por preconceitos. Então, isso principalmente é uma das coisas mais importantes que o cinismo nos ensinou, que nós devemos sempre considerar as virtudes de uma pessoa e não aquilo que ela é ou aparenta ser externamente. Ou seja, não importa se a pessoa é rica, pobre, se ela é política, se ela é membro da guarda ou se ela planta milho, o que importa é se ela é uma pessoa virtuosa em suas atitudes. Enfim, isso resume os cínicos para nós. Depois temos os estoicos. Os estoicos, eles são muito parecidos com os cínicos nesse sentido da apatia e da indiferença, só que não com o mesmo objetivo. Existe uma coisa muito importante, e aqui eles dão... Basicamente, o estoicismo dá origem à filosofia existencialista, principalmente ao existencialismo sartreano, né? A gente vai falar sobre Sartre mais pra frente, né? Mas o estoicismo, ele foi o primeiro movimento filosófico a colocar em questão a dicotomia entre determinismo cósmico e liberdade individual. Como assim determinismo cósmico? Os gregos, eles acreditavam nos deuses, né? E os deuses basicamente têm um plano, um destino para a humanidade. Determinados indivíduos vão ter um destino tal, determinados indivíduos vão ter um destino tal. Então, por exemplo, o meu destino é ser professor, ok. O destino do outro carinha lá é plantar milho, ok. O destino do outro carinha lá é fabricar pão, ok. Isso que os deuses escolheram. Então os estoicos foram os primeiros a pensar nessa questão. Até que ponto eu estou fazendo as minhas próprias escolhas? Até que ponto a liberdade individual existe? Até que ponto temos livre-arbítrio? Não existia exatamente o conceito de livre-arbítrio naquela época. Existia, mas não da forma que a gente vê hoje, sabe? E eles pensavam justamente nessa questão. Poxa, até que ponto existe um plano cósmico
Até que ponto os deuses estão interferindo na minha vida para que eu cumpra o meu destino? E até que ponto eu posso fazer as minhas próprias escolhas e seguir o meu próprio caminho? Esse era o grosso do pensamento estoico. Enfim, temos aqui a questão do controle das emoções. O estoicismo dizia que para você ser virtuoso, e aqui voltamos de novo à questão da virtuosidade, você não podia deixar as suas emoções sobrepujarem sua razão. Você tinha que sempre controlar as suas emoções para que sua razão fale mais alto. Certo? Ok. Então, isso quer dizer que você tem um esforço interno constante para impedir que as emoções negativas se aflorem. Porque existem emoções boas. A emoção de piedade, de entrega é uma emoção boa. Agora, já a emoção de fúria é uma emoção ruim. Da mesma forma que uma substância ruim em pequenas doses pode ser boa e uma substância boa em grandes doses pode ser ruim. Entende? Então, é assim que funciona. Ó, e os estoicos também aqui, ó, diferenças externas são irrelevantes. Então eles tinham a mesma coisa dos cínicos de considerar apenas os valores e a virtude da pessoa. Enfim, a virtude é suficiente para a felicidade. E isso é uma frase que, se a gente pensar nela filosoficamente, ela é muito difícil de entender, porque a gente está falando de duas coisas que ninguém até hoje sabe o que é. Virtude é uma delas. Virtude, a gente pode ir pelo conceito grego aqui, falar que são ações boas, justas e belas. Ok, podemos ter esse conceito. Ações boas, justas e belas. É uma boa definição de virtude. Naquele conceito que o Werner Jaeger, na Paideia, fala de arete, que é o valor da pessoa enquanto está cumprindo o seu papel social, né? Como o próprio professor de Aquiles dizia, e ele se chamava Fênix, o homem virtuoso é aquele que profere boas palavras e que faz bons atos, e pratica bons atos. Mas enfim, isso é virtude, ok. Tudo isso daí é virtude. Então é uma postura extremamente rígida de comportamento. A virtude é suficiente para a felicidade. O que é felicidade? E isso é uma coisa que a filosofia tem se perguntado há tempos imemoriais e vai continuar se perguntando por tempos imemoriais, porque ninguém sabe o que é felicidade e a gente não tem como conceituar a felicidade de uma maneira única. A felicidade é o conceito mais subjetivo que você pode imaginar. Ah, a felicidade é estar sorrindo, mas, poxa, felicidade ela tem graus e graus para diferentes pessoas. A felicidade de uma mãe pode ser ver um filho bem, e a felicidade daquele filho pode ser um carro novo. Ah, mas são momentos de felicidade, isso não é exatamente uma felicidade plena, você pode argumentar. Olha só, falar de uma felicidade plena, então. O que é uma felicidade efetivamente envolvente, efetivamente concreta? Isso é o que nós não temos como saber. Isso que não existe um consenso filosófico ou uma definição própria do que é felicidade, sabe? Então tem toda essa complicação aí de entender essa frase. A virtude é suficiente para a felicidade. Então a gente deve pegar a felicidade aí por linhas gerais e dizer que é uma satisfação com a própria vida. Ok? Ok. Então a virtude é suficiente para a felicidade. Isso que eles acreditavam. Você não precisa de mais nada, você só precisa de virtude. Então,
Lembra que eu falei do controle das emoções? Então, por isso que eles praticavam sempre o autocontrole. O autocontrole era um exercício constante dos estoicos. Que qualquer um que se identifique minimamente com a filosofia estoica tem que partir por esse lado, de estar sempre praticando o autocontrole das suas emoções. E a imparcialidade, aquela mesma imparcialidade dos cínicos. Então você pode ver que, você já pode ter percebido aqui que os estoicos pegaram coisas dos cínicos, né? Pois é. Então, quando eles falam de imparcialidade e autocontrole, eles estão falando, olha, você não pode deixar emoções negativas tomarem controle daquilo que você está praticando, daquilo que você está realizando, porque isso atrapalha a sua razão. Isso atrapalha a sua forma de conduzir uma vida virtuosa. Porque uma vida virtuosa não é uma vida regida por emoções negativas e por estouros de acessos de raiva e de ódio e de todas essas coisas. Ou até de ciúmes, de paixão desenfreada, assim. A paixão em si, ela não é ruim, até para os estoicos. Mas a paixão, digamos, carnal, ela é uma degeneração quando ela deixa de ser alguma coisa voltada para a razão intelectual. Então, isso é uma coisa. Se não vai levar para um resultado intelectual concreto, bom e efetivo, os estoicos diziam que era algo negativo, que era algo ruim. Certo? E a imparcialidade também. A imparcialidade é a única forma concreta de se alcançar a realidade. Então, filósofos e filósofos dizem justamente isso, que não dá para se ter acesso à verdade se você não for imparcial. Se você for partidarista, se você defender determinado ideal com unhas e dentes, independente de qualquer tipo de posicionamento, você nunca vai alcançar a verdade. Porque a verdade não está em um só lugar. A verdade é um objetivo final, maior e único da existência humana. Bom, isso e depois na hora que nós estivermos falando sobre filósofos medievais, vocês também vão aprender que alcançar a Deus, né? Mas enfim, isso é outro papo. E aqui eles também falavam a mesma coisa que os nossos queridos cínicos, que diferenças externas são irrelevantes, mas eles levavam isso mais adiante. Os estoicos eram os caras que apareceram pela primeira vez com o conceito de cidadão do mundo. E isso é muito importante, porque eles tiveram essa primeira ideia de que eles pegaram aquela coisa até aristotélica do primeiro social, depois do individual, e eles extrapolaram isso. Você não é primeiro social, você é primeiro um ser humano. Para depois de ser um ser humano, você ser um grego. E depois de grego que você é um ateniense, por exemplo. E depois de ser ateniense que você é membro da sua família. E depois de ser membro da sua família que você é indivíduo. Então a preocupação nunca parte do eu. A preocupação sempre parte do global. E isso foi uma coisa que os estoicos viram pela primeira vez. Que a nossa preocupação sempre tem que ser com a coletividade e nunca conosco. E é claro que teve filósofos e filósofos pensando a respeito disso e degenerando esse pensamento e aprimorando esse pensamento, enfim. Tem gosto para tudo aí, né? Por último, o epicurismo. O epicurismo, ele é uma escola baseada na busca dos prazeres como forma de libertação da matéria. Como assim? Prazer não é essencialmente algo da matéria? O prazer ele não é a satisfação da carne? Sim. E é por isso que eles falam que é a busca dos prazeres moderados. E o que são esses prazeres moderados? Isso que nós veremos. Os prazeres moderados são aqueles que trazem libertação dos sentidos. E essa libertação vem de como? Vem através da compreensão.
Compreensão primeiro dos deuses, depois da morte e depois dos desejos. E o que é essa compreensão dos deuses? É basicamente você falar, ok, existem os deuses. Os deuses não se importam nem um pouco com a gente, certo? Então os deuses ficam lá vendo o nosso destino e tal, que nem o povo de antigamente acreditava? Não ficam não. Gente, eles são perfeitos, eles estão lá no Olimpo, sendo maravilhosos, incríveis e não tendo necessidade nenhuma. Então por que eles vão se importar com a nossa vida? Se você está plenamente satisfeito em tudo como os deuses estão, você não tem por que se importar com a vida de quem está aqui embaixo. Então a nossa preocupação é, dane-se os deuses e vamos fazer a mesma coisa, vamos suprir as nossas necessidades e prazeres. Essa é a primeira compreensão que um epicurista tem, que não tem ninguém lá em cima preocupado com o nosso destino. Isso é o que eles pensam. A segunda compreensão é a da morte. Nós devemos compreender que a morte chega para todos. E a partir do momento que você entende isso, você está liberto. Liberta em que sentido? Da mesma forma que o Bispo Macedo liberta as pessoas? Não. Você está liberto do medo. Porque a partir do momento que você tem aquela certeza, ok, eu vou morrer, em algum momento isso daqui vai acontecer, eu vou bater as botas, eu vou vestir o paletó de madeira, eu vou sete palmos debaixo da terra e, bom, aí por diante. Então essa busca por prazer era justamente todo o meio caminho ali da chegada até a morte. Então a partir do momento que você perdeu o medo da morte, você também perdeu o medo de basicamente qualquer outra coisa. E isso que é libertação. Você vai cada vez mais perdendo seus medos, vai cada vez mais se tornando mais virtuoso, mais corajoso e finalmente uma pessoa mais plena e mais completa. Agora, como que ocorre essa compreensão dos desejos? Primeiro que nós temos que entender que existem desejos naturais e desejos não naturais, desejos necessários e desejos não necessários. Os desejos naturais são aqueles por abrigo, por alimentação, por matar a sede, isso são desejos naturais. E desejos não naturais são basicamente todos os desejos que acabam se tornando carnais, como por exemplo, as degenerações sexuais e coisas desse tipo. E aí nós temos os desejos necessários e não necessários. Ou seja, um desejo natural e necessário é você se alimentar, é você tomar água, para você não desidratar, para você não morrer de fome. Um desejo natural e não necessário é você variar o teu cardápio, por exemplo. Ah, mas comer só pão e água? Gente, não quero isso pra minha vida não. Eu quero comer um bifinho, eu quero comer um joelho de porco ali, quero tomar uma cervejinha. Então, é aí que você vai, prazeres moderados, você vai dando aquela variada para não ficar um negócio tão enjoativo na tua vida, pá, e tal, assim, sabe? E aí, então, por isso que a gente tem desejos necessários e desejos não necessários. Por exemplo, você não precisa beber vinho, mas você quer beber vinho porque vinho é gostoso. Se você for menor de idade, não beba vinho. Ainda. Depois que você passar dos 18, você pode beber porque vinho é gostoso. Enfim. E aí nós temos desejos necessários. Existem desejos necessários e não naturais? Vocês acham que existem? Pois é, não existem. Mas temos desejos naturais e necessários, naturais não necessários, e temos desejos não naturais e não necessários. Os desejos não naturais e não necessários são todos aqueles que nos levam à degeneração moral e degeneração da virtude. Então isso é um ponto muito importante a se ter. Isso basicamente resume o pensamento dos epicuristas. E isso também encerra a nossa aula sobre as escolas helênicas de pensamento. Então, lembrando, passamos pelos epicuristas, passamos pelos estoicos, passamos pelos cínicos e passamos também por quem? Estoicos, cínicos, epicuristas e... Rapaz, eu me esqueci o nome da última escola. Como que isso me acontece? E céticos.
Por que quem se importa com os céticos, né? Afinal de contas, em alguma coisa a gente tem que acreditar. E essa história de eu não acredito em nada, para mim, simplesmente não cola. Enfim, agradeço pela atenção, espero que tenham gostado e até a próxima aula.